Oi, pessoal. Eu sou o José Cláudio Casales, sou oncogeneticista e sei que vocês estão reunidos aí para poder discutir em casos de câncer coloretal. E especialmente o caso que foi discutido agora, que é o caso do Tiago, eu ainda não o vi, mas eu queria aproveitar a oportunidade para a gente poder explorar um pouco o diagnóstico dele. Tiago é um rapaz novo de 32 anos que teve esse tumor de cólon transverso e tem uma história familiar muito pobre. A princípio, a gente não tem nenhum outro caso de câncer coloretal. Talvez até esses casos de câncer de pulmão possam ser metástases pulmonares, a gente não sabe. Mas o fato é que a câncer coloretal em idade muito jovem, como essa do Tiago, faz com que a gente pense em algum fator de predisposição genética, mesmo que a pessoa não tenha uma história familiar rica ou uma história familiar limitada. Então, o Tiago, eu sei que ele já foi investigado brilhantemente aí pela Cláudia, que fez a imunistoquímica para as proteínas de reparo do DNA, que são proteínas associadas a reparo de nucleotídeo único, e essas proteínas elas estão envolvidas, quando alteradas na linhagem germinativa, a síndrome de Lynch. Então, o resultado, o Tiago mostrou perda da expressão de duas proteínas, MSH2 e MSH6. E é muito comum, quando a mutação é MSH2, você ter exatamente esse padrão, tá? De perda do MSH2 com mais alguma outra proteína. Então, o Tiago, quando vier à minha consulta, eu provavelmente devo pedir para ele o sequenciamento do gene MSH2. A gente espera que seja mutado e, com base nesse teste, a gente vai ter então um diagnóstico genético, molecular, da síndrome de Lynch, que é o provável diagnóstico dele. E com o achado da mutação, isso vai permitir que a gente explore toda a família. Quer dizer, Tiago, se tiver filhos, irmãos, a gente vai poder oferecer esse teste para primos, sobrinhos, enfim, todo mundo. Lembrando que a síndrome de Lynch, em geral, se manifesta após a maioridade, então a gente não está autorizado a fazer teste preditivo em criança, tá? Então o Tiago vai fazer e provavelmente depois a gente vai direcionar esse exame para outras pessoas. A síndrome de Lynch, então, ela é uma síndrome de câncer coloretal hereditário, uma das síndromes, né, talvez a mais comum, junto com a polipose adenomatosa familiar, e é caracterizada por perda dessa expressão de um ou mais proteínas de reparo. E existe uma técnica que a gente também faz paralela, que é a análise da instabilidade de microsatélites por biologia molecular, que também é capaz de confirmar o diagnóstico dessa síndrome quando existe uma suspeita. A síndrome de Lynch tem os critérios de Amsterdã 1 e critérios de Amsterdã 2, que vocês devem saber, mas o Amsterdã 1 ele considera apenas casos de câncer coloretal. Você tem que ter no mínimo 3 casos, né? Um dos pacientes tem que ser parente dos outros 2, você tem que ter 2 gerações afetadas e um dos casos ter menos de 50 anos. Obviamente, afastar outras síndromes genéticas, principalmente a polipose adenomatosa familiar. O critério de Amsterdã 2 já considera outros tumores. Então, além do câncer coloretal, você pode colocar aí nesses critérios, né, do Amsterdã, que eu falei, câncer de pâncreas, câncer de estômago, tumor de vias biliares, né, tumores de pelve renal ou tumores uroteliais, todos esses fazendo parte da síndrome de Lynch. Também vale a pena lembrar que, assim, tirando o câncer coloretal, que é a frequência, quando você não faz nenhum tipo de rastreamento, chega a 80% de chance de uma pessoa ter câncer coloretal, existe um risco muito grande nas mulheres para câncer de endométrio, e que também deve ser acompanhado. Esse risco chega a 60% para as mulheres, principalmente com mutação nesse gene MSH2, né? E, obviamente, a gente faz um rastreamento anual com exames de imagem de abdômen para rastrear todos esses tumores que eu falei, e ainda a endoscopia digestiva alta para poder ver se existem pólipos gástricos. Hoje a gente não recomenda a colectomia total para síndrome de Lynch, principalmente em situações profiláticas, porque é uma síndrome que hoje a gente controla muito bem com colonoscopias, né, fazendo a remoção dos pólipos. Não são tantos pólipos assim. O paciente com Lynch dificilmente vai ter mais de 20 pólipos,
tá? E a gente faz também, às vezes, aspirina profilática, né? Ou inibidores de COX. Então, existem aí algumas estratégias de quimioprevenção que a gente pode depois aprofundar um pouco mais. Saindo um pouco desse universo da síndrome de Lynch, eu queria falar um pouquinho para vocês da polipose adenomatosa familiar, que hoje a gente reconhece três categorias. A polipose clássica, né, onde a gente tem centenas de pólipos, e a grandeza são centenas mesmo, então é muito importante, num resultado de colonoscopia, o colonoscopista definir a quantidade aproximada de pólipos que tem, para a gente poder até procurar a mutação certa, porque cada tipo de polipose está associada a mutações em locais diferentes. Os outros tipos de polipose são a polipose profusa, que são milhares de pólipos, e a polipose atenuada, que são dezenas de pólipos. Então, dezenas, centenas ou milhares é o que vai dividir aí a polipose em subtipos. A mutação é no gene APC, e esse gene é um gene supressor de tumor. Ele pode se manifestar também assim na grande maioria dos pacientes, tirando a polipose atenuada, tanto a polipose clássica quanto a polipose profusa, 100% de penetrância. Então, assim, absolutamente todas as pessoas vão ter pólipos, e é muito comum a degeneração de um desses pólipos para carcinoma, né? E aí toda a questão investigacional da família. Mas o que é interessante é que a gente não precisa de teste genético para fazer diagnóstico de polipose, porque esse fenótipo de centenas e milhares de pólipos, ele é único da polipose adenomatosa familiar. A gente acaba usando o teste genético, por exemplo, para teste em criança, que aí no caso a gente já teria indicação de fazer, né? Porque a doença já se manifesta na infância. E até para poder orientar, às vezes, um casal que não quer passar o gene para frente. Então, hoje a gente tem métodos de fertilização in vitro que evitaria, por exemplo, de uma pessoa que é portadora da polipose ter filhos com a doença. Então, o risco é de 50%, às vezes isso é considerado alto para o casal, e eles não desejam ter. A gente hoje faz seleção de embriões com uma técnica chamada PGD, tá? Que é o pré-gestacional diagnóstico pré-gestacional. Existem outras síndromes mais raras, né? Talvez aquela que a gente reconhece o paciente quando ele entra na porta, né? Cheio de pintas nos lábios, né? Às vezes ao redor da boca, que é a síndrome de Poit-Checkers, que tirando isso, né? O que você vai ver muito é uma associação muito grande com câncer de mama. Então, câncer coloretal com câncer de mama, a gente também tem que tentar procurar avaliar outras síndromes genéticas que podem ter assim algum risco comum, né? A síndrome de Poit-Checkers, ela também pode se manifestar com intussuscepção em crianças muito pequenas, né? Então, aqueles pólipos muito grandes, né, podem fazer intussuscepção intestinal e às vezes levar a quadros obstrutivos e emergenciais assim na infância. Existe mais recentemente a descrição da polipose associada ao MIR, né? O MIR, ele é MHY, ele é um gene que foi descrito há pouco menos de, sei lá, uma década, e ele é responsável pela polipose recessiva. Então, os pais são azão, azinho, e aí a pessoa nasce azinho, azinho, então ela desenvolve essa polipose recessiva. A gente investiga geralmente polipose associada ao gene MI quando você não tem uma história familiar, porque o fenótipo de azão, azinho é sem pólipos, né? Só quem desenvolve realmente pólipos e câncer coloretal vai ser o recessivo azinho, azinho. Então, às vezes você tem dois irmãos com câncer coloretal, pode ser polipose recessiva, né, e mais ninguém da família. E hoje a gente usa toda a investigação aí genética molecular para tentar desvendar essas síndromes, né? Eu queria falar de mais uma outra síndrome que acho que pode ser interessante para vocês, e que a gente até tem uma paciente aí no Cetro com esse diagnóstico, da síndrome de Cowden. Essa paciente, chamada Carolina, ela teve câncer coloretal e câncer de endométrio, tinha tudo para ser Lynch, mas Cowden também dá câncer de endométrio e Lynch. Eu notei que ela tinha uma macrocefalia, né?
e várias pápulas faciais, nódulos de tireoide. Inclusive a irmã dela, com 7 anos de idade, fez um carcinoma folicular de tireoide, né? E também tem macrocefalia, tem um tumor de mandíbula, um tumor de cerebelo, que são característicos da síndrome de Cowden, e no caso da irmã dela, a síndrome Banania-Riley-Ruvalcaba, que é a mesma, são fenótipos da mesma alteração genética que é no gene PTEN, tá? Então, o PTEN, ele causa a síndrome de Cowden, pode mascarar, às vezes, aí um diagnóstico de Lynch, como aconteceu com o caso da Carolina. A gente acabou fazendo um teste genético que foi esclarecedor. Ela tem uma deleção de todo o gene PTEN. Isso foi descoberto por uma técnica chamada CGH-Array. O sequenciamento dela foi normal, e aí eu fui atrás de um outro método que pudesse diagnosticar grandes deleções, e esse método CGH-Array foi suficiente, então, para fazer o diagnóstico dessa síndrome. Então, o que eu queria passar para vocês é, ainda, desculpa, voltando um pouquinho aí para a polipose adenomatosa familiar, é que 40% dos casos de polipose adenomatosa familiar são considerados de novo, né? E a pessoa não tem absolutamente ninguém mais na família. Você testa ela, tem a mutação no gene APC, testa os pais, testa os irmãos, ninguém mais tem. Então, lembrar que toda síndrome de câncer hereditário, ela tem que começar em alguém, né? Fulano herdou de ciclano, que herdou de beltrano, mas alguém começou isso. Em polipose, 40% dos casos, então, são de novo. É errado falar polipose esporádica, por favor, não cometam esse erro. Câncer esporádico é o câncer que não é hereditário, tá? Quando a gente quer se referir a um caso único, sem mais ninguém da família, a gente chama de um caso de novo. Essa pessoa que tem uma polipose de novo, ela tem uma polipose hereditária, né, uma polipose adenomatosa familiar, e ela pode passar isso para os filhos. Então ela também tem que ser aconselhada em relação a esses riscos para o filho. A polipose adenomatosa familiar, ela pode dar manifestações, como eu falei, também em colo retal, pode dar manifestações de tumores de papila de Vater. Existem uma série de tumores associados, né? E uma das investigações que a gente faz é também da tireoide. Então, só para vocês lembrarem que existe, às vezes, um overlap de manifestações entre síndromes, né? E que o papel hoje do geneticista e do oncogeneticista em relação ao aconselhamento genético, a avaliação desses casos e o apoio que a gente pode contar hoje com os testes moleculares e tudo, são fundamentais hoje no acompanhamento de uma família. Eu acho que a gente tem que oferecer isso para os nossos pacientes. Isso é um plus, acho que é uma vantagem muito grande a gente poder contar com uma equipe multidisciplinar que tenha todos esses olhares, né? Então eu quero agradecer aí a atenção de vocês e estou à disposição aí para vocês em qualquer discussão, ou se quiserem podem entrar em contato comigo. Um abraço e boa tarde.